Eu tinha 7 anos de idade e eu fui abusado várias vezes que eu fui abusado. Eu comecei a tomar hormônio anticoncepcional, pastora, com 16 anos de idade. Eu ia até o posto de saúde e eu pegava as cartelas, pedia pra pessoa que tava ali e eu mentia, falava que era pra minha mãe não ficar grávida. Entrei na prostituição por dinheiro, mas quando você entra na prostituição, automaticamente você passa a descobrir o lado obscuro da sexualidade. É tudo muito obscuro. No fundo da alma, todo homossexual, lésbica, lá na alma, no fundo, sabe que tá no pecado. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Queridos, hoje o coração muito grato a Deus. Eu estou diante de um milagre. Eu estou diante de alguém que foi completamente transformado pelo Senhor. E é com muita honra, com muita alegria que eu apresento a vocês Rafael Panarello. Eu custei aprender, mas eu acho que aprendi, né? Com certeza, paz do Senhor, pastora Paz, Renata meu Vieira. amor. Como é que É o você privilégio estar aqui, a primeira vez gravando com a senhora. Tá sendo para mim assim inédito, de verdade, de coração. Eu tô tão feliz, tão grata. É um prazer assim enorme mesmo. Obrigada por tudo, tá? Obrigada por ter Amém. vindo. E eu quero que vocês, queridos, olhem para essas fotos que eu quero colocar. Olha só. Meu Deus. Gente, vocês sabem quem é essa mulher linda ali? Essa mulher linda foi transformada nesse grande homem de Deus, esse homem lindo, cheio do Senhor, cheio da presença do Pai. Amém. Completamente renovado, transformado e ressuscitado pelo Senhor, né? Exatamente. E quem ressuscita é o Espírito Santo. Aleluia. Porque eis que estava morto. E quando você reconhece Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você ressuscita. Aleluia. Verdade. Você conta para mim quem é o Rafael Panarello. Quantos anos, aonde nasceu? Um resuminho da sua história para o pessoal entender um pouquinho. Claro, eu tenho 33 anos de idade, sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Araras. E você foi criado lá em Araras. Araras, sim, pastora. Olha, gente, dá uma olhadinha para vocês verem mais ou menos o passado do Rafael. Quantas histórias para contar. É assim, é um flash, é uma lembrança. Um flash, um livramento. Meu Deus. Muitos. Rafa, você sabe, a gente conversou bastante e algumas coisas eu disse para você, olha, você é um dos maiores testemunhos e milagres que estão diante de mim. Né? Nos últimos anos da minha vida, eu estive diante de pessoas que são grandes milagres, Amém. Testemunhos incríveis, né? Mas você talvez seja um dos maiores. E olhe para isso, gente. Como Deus transforma, né? Uma vida que já era no monte, né? Exatamente. Volta uma foto para mim, Isaac, por favor. A foto de cabelão mais uma. Aí você ganhando o concurso de Miss T Brasil. Miss T de travesti, né? Isso. Brasil. Exatamente. Você ganhou em primeiro lugar no título. Brasil. No Brasil, em 2013. Foi concorrido e eu participei e fiquei em primeiro lugar. E com essa viagem, eu tive a oportunidade de ir para Tailândia. Olha essa foto. Eu tinha 19 anos de idade. Meu Deus. Muito jovem. Até usava aparelho no dente. Muito inocente. Quantas lembranças. Sim. E ali, pastora, eu vi a mão de Deus cuidando e protegendo. Sim, porque eu buscava ser adorado, eu buscava ser um Deus, né? E ser idolatrado. Deus. Exatamente. No fundo, é o que todo travesti ou homossexual, aquelas pessoas que buscam
concursos de beleza, ganhar essa notoriedade toda. No fundo, é um pouquinho disso, né? Querer ser Deus, né? Adorado. Exato. E é um vazio existencial na alma, que nada preenche. Então, tudo que eu conquistei, que foi beleza, visibilidade, status, aplausos, Meu Deus. nada daquilo que eu conquistei foi capaz de preencher o vazio que consistia na minha alma. Vai passando aí para mim, Isaac, por favor. E essa foto foi lá no Rio de Janeiro. Olha isso. Essa foto já foi lá na Espanha. Essa foto já estava na presença de Deus. Eu tinha cortado meu cabelo bem curto, porém eu não conseguia cortar ele como está hoje, tá bom? Não conseguia. Então foi um processo De assim, cura. pausado de cura. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Amém, pastora. O que você acha que cooperou muito com esse processo de desvio de identidade? Bom, são vários fatores, né? É um conjunto, né? Com certeza. Engloba em quê? Abandono paterno, rejeição, traumas, abusos físicos e também abuso, né? Na questão sexual, entendeu? Então, assim, eu fui totalmente defraudado desde criança. Abusos sexuais por parte de quem? Por parte de um familiar meu, né, que não caiba agora falar, por né? favor, Mas foi um familiar perto de mim, perto. É por isso que a gente tem que ficar atento com as crianças, porque muitas famílias pensam que aqui, o abusador... já no monte, né? Já estava... Exatamente. Começando a voltar para a realidade do Senhor, né? Exato, mas assim, só voltando um pouco antes, muitos acham que o abusador tá longe, não tá perto. É sempre quem tem acesso a você. Exatamente. Né? Essa foto foi no monte. Eu estava caminhando com o Senhor já, e no processo da metamorfose, né? Que é o processo exterior. Né? E eu não estava conseguindo cortar meu cabelo de vez. E eu estava com a prótese. Depois a gente fala dessa parte. Tudo bem. Vamos na infância. Eu Amém. Fiquei muito... Porque nem todos são abusos sexuais. Mas uma grande parte realmente né? A maioria, pastora. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Então, pastora, eu tinha 7 anos de idade. E eu fui abusado não só uma vez, foram várias vezes que eu fui abusado. E eu fazia uma prática horrenda, né? Então foi despertado muito cedo. Qual prática horrenda? Masturbação? Não, sexo oral. Eu entendi. Ele te obrigava a fazer sexo oral aos 7 anos. Exatamente. E falava para mim assim que se eu contasse para alguém que ele poderia me matar. Então, eu recebia ameaças também. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade no falar porque tem coisas engasgadas aqui. Né? Meu Deus. Sim, pastora. Isso é muito forte, Rafa. É forte. E por mim não contar o que aconteceu comigo, eu tive esta pequena dificuldade no falar, porque coisas ficaram aqui travadas. Na alma. A dor da alma ferida. Entendeu? Uma alma não só ferida, mas silenciada, né? Exato. E rejeitada, porque também eu passei rejeição dos meus pais. Sério? Passei, com certeza. Eu morei com a minha mãe e o meu pai, ele foi embora de casa. E nisso eu voltei com os meus avós também junto, né? E lá nesse convívio, eu tinha um tio também que era... Abusava também? Não, ele era alcoólatra. E ali era aquela briga com tio, mãe, avô. A minha avó não tinha perna, ela era paraplégica. Então era todo tipo de vício. Todos ali fumavam, todos ali bebiam, sabe? Também teve um ambiente muito carregado, né? deplorável.
tipo, carregado no sentido de opressivo mesmo, né? Deplorável também, com certeza. A E minha seu pai, nesse momento, estava já estava na rua, morando, nas porque ele drogas. virou andarilho. Ele virou andarilho. Virou. A minha mãe voltou para casa dos meus avós e eu fui junto com ela. Então eu cresci nesta família com muitas brigas, Muitas dores, né? disfuncionalidade total. Então eu vi com os meus olhos carnais e eu contemplava brigas. Era prato para cá, prato para lá. Minha mãe corria atrás do meu tio. A minha mãe também chegou um tempo que ela foi pro espiritismo. E ela me levou com ela. É a chave. O mundo espiritual é muito real e muito nítido aos nossos olhos. É verdade, Rafa. Né? Então também engloba nos fatores que uma criança pode ter um distúrbio na sexualidade. A questão espiritual. E eu fui com a minha mãe, ou melhor, eu acho para mim, pastora, que é o ponto principal, o espiritual, sabe? Que leva a criança a ter essa crise de identidade na sexualidade. É pesado, né? Porque você tá ali em um lar que você não tem referencial nem de pai nem de mãe, porque a mãe tinha um descontrole muito terrível, o pai abandonou e está numa vida deplorável na rua, né? Abandonado também ao léu. Você olhava para o tio também não podia ser um referencial masculino. Não. Os avós, em meio a tanta dor, também não podiam ser nenhum tipo de referencial positivo para você. E também então, doentes, né? Que eles doentes da condição deles. Né? Não tinha como eles serem algo positivo, que eu digo, que mostra que as coisas podem dar certo, né? Que são avós saudáveis, bonitos, cheios de vida, alegria, amando o neto, passando, né? Foi tudo muito triste para você, né, Rafa? Eu não tive isso. Foi uma infância mesmo de muito sofrimento, de muitas dores. Essa é a lembrança que você tem da sua infância, né? Só tenho isso. Só tenho isso de lembrança, não tenho nada assim, sabe, que eu posso falar para você, para a senhora, para não, pode me chamar de você. Com todo respeito, desculpa. Não, meu amor, com todos que estão aqui vendo, né, este podcast, que eu não tive uma infância saudável, totalmente aquela infância... Pelo contrário, né? Teve uma infância muito abusiva, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Perturbada, oprimido demais, não tive o afeto, o convívio paterno que toda criança... que todo menino macho, porque Deus criou macho e fêmea, os criou o Senhor. Fora disso é procedência maligna. Maligna. E temos que sim falar a verdade com toda clareza possível. Verdade. Então eu não tive... Você gostaria de ter tido uma infância para dizer assim, eu vivi isso ou aquilo de bom, né, na minha infância, pastora? Não, você não teve, né? Nada de bom, assim, que você possa se lembrar? Os natais. Bom, pastora, eu me recordo que eu sou do interior de São Paulo. E lá na minha cidade, tinha-se antes o Ano Novo e o Natal. Então, as crianças saíam na rua para pedir bom princípio do Ano Novo. E nós batíamos nas casas pedindo, entendeu? Dinheiro. E naquele tempo era muito bom, porque dava meia-noite, no outro dia eu levantava cedo e ia nas portas das casas pedir, vamos para esse ano novo? E eles davam. Então eu tive, sim, alguns reflexos agora na minha mente que eu passei, sim, sabe? Bons momentos. Mas sua mãe era uma pessoa boa e vítima de tudo isso? Porque sua mãe não tinha vícios, né? Também, todos ali tinham vício. Ela bebia, minha mãe usava bebia, droga não, nunca usou droga. Bebia, vício do tabagismo, também vício do alcoolismo, né? Ela era bipolar? Até hoje. Mãe, desculpa, tá? Se você ver esse podcast. Não, mas é um transtorno, né? Transtorno de bipolaridade, mas hoje ela faz tratamento.
Porque eu acho que você comentou isso comigo, né? A senhora lembra, né? Lembro. Comentei com a senhora que Pode ela é chamar de você, fica à bipolaridade, vontade. ela tem bipolaridade, transtorno, toma remédios controlados. Então, assim, toda a minha infância eu tive, né, eu tive todo esse meu convívio que eu poderia me tornar uma pessoa totalmente revoltada com a vida. É um criminoso mesmo. Exato. Eu poderia me tornar, porque eu passei uma infância totalmente destruída. E eu não me tornei. Você Graças a caiu Deus. pro lado aonde você teve uma rebelião Isso, com a minha com o identidade. Senhor, com a sua identidade, né? Mas eu não fui pro lado da marginalidade, isso não. E isso que eu tô falando, Eu você poderia- ecoou pro outro lado. Exato. Eu poderia ter ido, sim, para esse lado, né? Por ter do um bom vandalismo. caráter, né? Você não quis cair pro lado do crime. Do Você crime. caiu pro lado de não aceitar a sua identidade. Isso, e disse ir contra Deus, entendeu? Ir contra a palavra do Você Senhor. foi na igreja alguma vez quando criança? Nesse tempo, quando criança, a minha tia já era convertida Olha, da quadrangular. E a minha mãe, eu ia com ela no centro espírita. Então já era aquela guerra espiritual desde criança. é. Sim, sim, pastora, desde criança. Neste intervalo, sabe, que eu ia com a minha mãe no centro espírita e minha tia me puxava pro lado correto. E eu era muito imperativo, eu era peralta, eu não parava, Entendi. né? Então foi essa guerra na minha infância e eu fui crescendo com essas guerras no mundo espiritual. Queria ceifar a minha vida ao inimigo mesmo, sabe? Então foram maldições hereditárias que eu passei em toda a minha infância, né? Que eu fui pro lado da homossexualidade e depois eu virei um travesti. Nossa. Com quantos anos você se tornou um travesti? Eu comecei a tomar hormônio anticoncepcional, pastora, com 16 anos de idade. Eu ia até o posto de saúde PSF e eu pegava as cartelas, pedia para a pessoa que estava ali e eu mentia, falava que era para minha mãe não ficar grávida, mas na verdade era para mim não. Pra Não, você tomar. para mim tomar e para não crescer pelos em mim, não crescer formas masculinas no meu corpo. E como você sabia que isso... Como que eu descobri que os hormônios de mulher, feminino, lhe causam em nós um efeito diferente, feminilidade. ao contrário dos hormônios de homem? Eu ia para a escola. E quando eu ia para a escola, eu enforcava a aula e ia até o ponto de prostituição. Nossa. Eu enforcava a aula. E no ponto... Enforcava, gente, pra vocês, matava a aula. Isso, matava a aula, gente. Eu matava a aula e eu pegava comigo numa bolsa que eu levava atrás e eu me trocava e eu colocava roupa de mulher, se maquiava e ia até o ponto dos travestis. Olha. No ponto dos travestis, eu conheci vários travestis. E ali um deles me dava conselhos mais malignos. Nossa, você é tão feminina. Nossa, você é tão bonita, tão meiga. Se eu fosse você, eu ia até um posto de saúde, postinho, e pedir hormônio para você tomar. Mas você mente que era para sua mãe. Então eu mentia. E elas davam, porque a pessoa age com boa fé. Quem não sabe do que está sucedendo, age de boa fé. Uhum. Então dava para mim as cartelas e eu tomava. Começou com 16 anos. Com 16. A cartela vazia, eu escondia, eu jogava em cima do telhado. Um dia minha mãe descobriu, daí brigou comigo. Há más influências também que leva a criança ao homossexualismo. E eu tive más influências também na minha infância, que foi no ponto de travestis, onde muitos travestis me incentivou a eu também me tornar um travesti. Uhum. Até entanto, eu era um gay que estava perdido, que não tinha uma identidade concreta naquilo que eu queria acreditar. Então, eu busquei mais informação sobre o homossexualismo.
E você nunca chegou a namorar uma mulher? Pastora, nunca namorei mulher. Só uma vez na escola que eu beijei uma menina. Uma vez. Mas depois que eu me tornei um travesti, não quis mais mulher. E você ficou quanto tempo como travesti? Bom, dos meus 18 anos de idade até os 28 anos de idade. Foram Você ficou 10 anos, 11 anos. 11 anos. 11 anos, pastora. Você estava me falando que você foi uma pessoa que teve muitos livramentos. Nossa, inúmeros. Que nessa vida ou é caixão ou é caixão. Você consegue me dizer assim, alguma situação que você se lembre que realmente você não morreu por milagre? Claro. Bom, tem várias situações. Provavelmente algumas, né? Ah, meu Deus. É incontáveis. É uma vida todos os dias no perigo? Todos os dias no perigo e todos os dias sujeito a acontecer algo de pior conosco, né? É uma escolha muito assim brusca. Você ficava nas esquinas, não? Eu comecei a fazer ponto, né? É o nome que se diz, tá bom? É o linguajar dos travestis. Por favor, fazer fica à ponto. vontade. É isso. Fazer ponto. Comecei a fazer ponto na minha cidade, em Araras. Uhum. Eu ficava embaixo do pontilhão, que é perto da rodoviária. Depois da rodoviária, que eu corria da minha mãe, eu ia à noite pro ponto. Chegava em casa tarde da noite. Ela brigava comigo muito. Mas eu estava quase me tornando maior de idade já. Então eu poderia fazer o que eu queria, que eu quisesse da minha vida. Então, ainda menor de 18 anos, você já fazia ponto, Já fazia ponto. que é o que eles falam. Exatamente. Ponto e prostituição. Então eu ficava na rua. Depois que eu Eu fiquei... posso te fazer uma pergunta Claro. muito indiscreta, mas eu acredito que Claro, pastora. as pessoas são curiosas. Então, assim, a primeira vez que você se relacionou com alguém, você nem tinha consciência, porque você estava fazendo atos obrigados de sexo oral em pessoas próximas da família que se aproveitavam de você. Isso, pastora. E aí, depois, já adolescente, você teve, de fato, um relacionamento sexual que foi com outro homem. Sim, foi com outro homem. Inclusive foi... perto de casa tinha um homem. E foi justamente perto de casa que esse homem também eu tive um relacionamento com ele, entendeu? Uhum. Então foi o segundo que eu tive... Pago também, como prostituição? Não, nesse segundo caso foi um rapaz na rua da minha casa Que você também gostou. que também, sim, ele me abusou sexualmente. E eu tive também mais um despertamento nesse lado Sexual. proibido que a Bíblia condena. Entendeu? Entendi. Na terceira vez, pastora, eu fiz um programa. Primeira vez. Nossa. Lembra aquele ponto que eu ia de prostituição, que eu matava aula? Uhum. Eu fui para esse ponto de prostituição, e neste ponto de prostituição, eu fiquei com o meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente pagou R$80, eu me lembro. E quando eu voltei do motel, eu comprei esfirra. Olha que coisa. Que ingenuidade, gente. Comprei esfirra para os trans que estavam lá. Meu Deus. Meu Deus. Ingênuo. E era um homem mais velho do que eu. E fomos pro motel e ali, né, aconteceu. Mas o que é que você sentiu? Você gostou? Eu digo não do ato em si, porque não vem ao caso, mas para que pessoas entendam o que é esse mundo e o que as pessoas sentem, no sentido de que você se encontrou ali ou você simplesmente achou o dinheiro fácil e disse eu quero continuar. Então, pastora, como eu vim dessa linhagem muito simples, uma família muito pobre, Sem amor. sem amor, sem pai, entendeu? Eu queria dar algo de melhor para minha mãe. Eu queria dar a ela, sabe? Uma vida melhor, mais estabilidade. Porém, eu não tinha condições porque eu era muito pobre. Então, eu achei um veículo, um meio, na qual eu poderia ter, assim, né, uma condição melhor e poderia ajudar minha mãe, entendeu? Então realmente, você focou, assim, no dinheiro. Vou ajudar a minha mãe. Entrei na prostituição por dinheiro,
Mas quando você entra na prostituição, automaticamente você passa a descobrir o lado obscuro da sexualidade, né? Do outro lado, é como se diz, é tudo muito obscuro, do sexo. Né? Como assim? Fala mais. Tá bom, vamos lá. Quando você entra na prostituição, você acaba conhecendo todas as mazelas sexuais, as obras, Essas coisas. depravações, entendeu? Sexuais, todas as obras da carne que a Bíblia condena, eu conheci. E eu tinha 18 anos de idade. Mas naquela época eu estava muito ingênuo, né? Tudo era divertido, divertido. Tudo era, de alguma maneira, tinha algum certo glamour. Tudo amigos, tudo muito novo. festas. Sim. E quando você é novo, os homens te querem. Os homens, eles querem, sim, conhecer, porque é carne nova. Então, eles querem aproveitar, entendeu? E eu, quando era novo, eu fui chamado como ninfetinha. Ninfetinha, transnovinho, entendeu? Tá ali novo, tá ingênuo. E os homens querem aproveitar mesmo. E você, literalmente, foi considerado um dos transexuais mais lindos do Brasil. Você ganhou em primeiro lugar aqui e em quarto lugar na Tailândia, não é isso? Exatamente. E isso, assim, quanto você fazia num programa por noite? Até quanto? Porque você começou nesse padrão de R$80. Isso, na rua, lembra? Isso. E aí, qual foi o ápice? Bom, meu Deus, o ápice foi... Porque você ganhou muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro, mas assim, o maior patamar que eu cheguei foi em São Paulo, sabe? De tirar R$1.000 em um programa. Então... Que mesmo assim é muito pouco comparado com pessoas que nós conhecemos por aí, artistas, mulheres de programas que saem com jogadores de futebol e outras coisas, né? É muito pouco, mas assim... Ou seja, para você que não tinha quase... Entendi. Assim, para quem não tinha nada e veio da pobreza, da escassez total, e começou a cobrar R$80 e era aplaudido porque realmente eu fui um travesti bonito. Isso é fato. Então, eu Mas passei... você é muito mais bonito hoje, né? 100%. Então, assim, eu tive... Você não acha que você é muito mais bonito hoje? Amém, pastora, são seus olhos. Mas, então, eu tive essa mudança radical. Eu fui, então, para o outro nível de patamar, entendeu? Então, eu comecei a viajar para as grandes cidades. Olha isso. Essa foto aí foi lá em São Paulo. Então, era sempre, assim, joias. Você ganhava muitas? Ganhava de homens, né? Você conseguiu comprar a cirurgia? Um apartamento? A cirurgia de retirada do sexo você não fez. Você ganhou na Tailândia e não fez. Sim, pastora, ganhei Graças a Deus, né? Ganhei cirurgia de ressignação sexual, mas eu não fiz cirurgia porque Deus não permitiu. Graças a Deus. Exato. E assim, é um ponto importante. Sabe por quê? Eu poderia simplesmente ir lá porque foi um voucher. Então, eu ganhei esse voucher, eu viajei para Tailândia, eu poderia ter operado lá. Olha. Mas eu vi a voz do Espírito Santo. Sério? Mesmo eu no mundo, pastora, eu tinha o temor de Deus. Porque a sua tia te levava para a igreja. Né? E eu conhecia, não é que eu conhecia a verdade, mas lá no fundo da minha alma tinha um espírito que clamava ao Senhor. E todo travesti, pastora, no fundo da alma, todo homossexual, lésbica, lá na alma, no fundo, sabe que está no pecado. Não tem como esconder de ninguém que lá na alma, intuitivamente, sabe que está no erro, está no pecado. E uma tristeza lá dentro, e eu tinha né? isso comigo, entendeu? Então, eu vi uma voz, não vou operar. Por um trisco, eu faço a cirurgia de mudança de sexo. Mas sim, conquistei apartamentos. Apartamentos? Com S? Não. Bom, são 2 imóveis, né? Que são meus, entendeu? Você ainda tem os imóveis? Tenho.
Olha, Tenho, são meus, mas muito dinheiro aonde? também lá em Araras. Olha. Mas muito dinheiro também foi assim, embora como água, porque vem E muito aonde rápido estão? e vai fácil. Então Vai fácil. vem rápido e vai fácil. Os 2 imóveis você alugou? Sim, mas um mora a minha mãe e o outro está alugado. Isso. Entendi. Você chegou a morar fora do país? Isso, pastora. Eu morei fora do país, eu morava na Espanha. E no finalzinho de 2019 para 2020, eu tive um encontro com o Senhor. E aonde que foi? Foi em Madrid. Em Madrid, a pandemia estava se alastrando na Europa. Olha. E eu estava vendo sinais, porque o Senhor se revelou a mim. E sem eu querer, eu tocava no touchscreen do meu celular e eu via testemunho de vários ex-travestis. Olha. Sem eu querer. E eu passava o celular, assim, o visor, e eu via, falava, isso não é pra mim. Eu sou um trans, eu nasci num corpo errado. E eu teimava comigo mesmo, né? Que eu tinha nascido como trans, que Deus tinha errado na minha criação. Então o Senhor me pegou de jeito. Me pegou com tanto amor, com tanta plenitude, com tanto carinho. E eu ouvi a voz do Senhor. Então você viajou vários países, né? Você já viajou 10 países, você me disse. Sim, pastora, 10 países. E como eu tenho a dupla nacionalidade italiana, então eu posso viajar. Eu tenho o livre acesso para todos os países, né? Então, assim, é a chave. Mas aonde você morou? Eu residi mesmo na Espanha, Em Madrid. em Madrid. Então, eu tive E a dois. prostituição lá é bem pesada, né? É bem, assim, devastadora, né? É. É muito tudo liberal. É. Sim, é liberal. Como que é na Espanha? Só para me entender um pouquinho. Bom, eu cheguei na Espanha e na Espanha eu fui para Você morou lá na casa de alguém? Isso, eu morei na casa de alguém, porém antes de mim ir para esse lugar, eu morei com um monte de travesti, né? Nossa. Sim, várias travestis num quarto e ali nós atendíamos os clientes. Todas no mesmo quarto atendiam os clientes. Porém, era como se fosse uma casa, um albergue. Lá. Isso, lá. Depois que eu fui conhecendo as pessoas, o país, até então eu conheci uma moça. E essa moça, era espanhola. E eu fui morar com ela. E eu tive um encontro na casa dela. Um encontro Com o Senhor, Aleluia. com o Espírito Santo, na casa dessa moça, que foi no finalzinho de 2019 para o começo de 2020. Só uma pergunta. Como que você foi para Madrid? Alguém te levou? Alguém te chamou? É indicação, porque eu estava no Brasil, então eu comecei a rodar no Brasil. E eu tinha um colega aqui que me levou para lá. Olha, rodar no Brasil seria atender clientes em vários estados. Exatamente, é se prostituir em vários estados no Brasil. Então, eu juntei dinheiro, eu tirei meu passaporte e eu fui para a Europa. Você atendeu muita gente rica? Atendi. Muita gente famosa aqui no Brasil? Também, pastora. Também. E você hoje, quando olha para tudo isso, você realmente entende que foi um milagre? Assim, você poderia até ter corrido risco de vida mesmo. Meu Deus, eu vou ser bem enfático, sabe? Porque não era mais para mim estar vivo, tá? O Senhor já usou pessoas para falar para mim em revelações que eu, Rafael, era para ter morrido já. Algum cliente já te violentou? Graças a Deus, nunca. Nunca. Porém, em Londres, quando eu fui atender uma pessoa, eu vi no Olho Mágico, tinha 2 pessoas. Na madrugada. E eu não abri a porta. Com medo. Entendi. Mas quando realmente o Senhor me pegou, Nossa. Ele me tocou mesmo em Madrid e também em Londres, porque eu corri do Senhor. Então, a primeira vez foi em Madrid. Depois eu viajei para Londres.
Cheguei em Londres, a pandemia pegando solto mesmo. E eu em Londres. Entendi. E entrou em pânico o Reino Unido. Ali eu senti um toque do Espírito Santo diferente, me avisando mesmo, volte para minha presença. Neste dia eu fiquei a noite inteira acordado, trabalhando, se prostituindo. Quando eu me deparei com a janela, estava de dia já. Eu abri a janela e eu olhei para a janela, o sol refletia na minha janela, o sol. Uau. E eu fiquei pelado, desnudo. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe, me liberta. Eu joguei passaporte europeu, eu joguei euro, libras, bolsas de marca, maquiagens caras, tudo que você possa imaginar que alguém conquista, tudo que envolve bens materiais, eu joguei na cama e eu fiquei só de calcinha. Ali era você e Deus, né? Eu e Deus. Mesmo eu não operado, eu usava calcinha. E eu fiquei de calcinha e com os peitos de fora. Você tinha um silicone bem grande, né? Bem grande. E eu fiquei jogado no chão. Senhor existe, Pai, me liberta. Eis-me aqui, Espírito Santo. Você falou isso. Eu falei, e o sol... Isso tudo foi... E o sol batendo no meu... Você e Deus. Nunca houve alguém que chegou e falou, Jesus te ama, Rafa. Jesus... Você tinha um nome assim, que eles te chamavam? Era Raika. Raika. Mas depois que eu Por fiz... que Raika? Raika porque as más influências lá de trás colocaram em mim esse nome. Então era o nome... Porque era devido a fictício. Raika, a modelo. A Raika modelo. Então, lá no começo da minha transexualidade, minha transição, tinha uma modelo que chamava Raika Oliveira. E daí os trans... Da onde ela é? Essa modelo, se eu não me engano, acho que é baiana, da Bahia. Então, os trans se depararam eu com ela. Compararam os dois. Isso, compararam. Mas voltando a essa cena, na hora que você se derramou ali, você realmente colocou as cartas na mesa para Deus e sentiu que ele mudou. Ele começou a se revelar a você. Doutora, desculpa, pastora. Também doutora, Sou né? doutora, É doutora, é pastora, meu Deus, é mãe na fé. Serva. E tão humilde. Quem me dera. Foi um momento assim, meu Deus, Aleluia. surreal. Que eu senti o meu coração. Sabe quando algo te puxa assim, ó? Pulsar. Atraiu Mas a presença de Exato. Deus. E meu coração pulsava, e meu corpo arrepiado, dos pés à cabeça. E uma paz. E eu chorava, Senhor, me liberta, Senhor, me socorre. Se o Senhor existe, me salve. Eu quero a minha salvação, eu não quero morrer e ficar no arrebatamento, porque eu assisti o pastor. Posso falar? Claro. Eu via sempre o pastor Lamartine Possela. Olha. Eu assistia às pregações dele sobre o arrebatamento. Meu Deus. Tá vendo aí, pastor Lamartine Possela? Nós sabemos o quanto você se esforça para fazer a obra de Deus, para ser um homem tão abençoado. Está aqui, ó, um fruto daquilo que vem sido plantado pela sua vida, viu? Que bênção. Eu sempre via os vídeos dele falando sobre... Isso começou a te dar algum temor, né? Isso, e eu também um medo e um temor. Porque o Senhor me convenceu dos meus pecados. Me convenceu e me tocou no profundo da minha alma. Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. Aleluia. Né, pastora? E aí, o que aconteceu depois disso? Quando que o LPD, o pastor Flávio Amaral, a cirurgia de retirada do silicone dos seios, quando as coisas acontecem? Bom, pastora, nesse intervalo eu voltei para o Brasil, porém o diabo é tão sujo que ele não me deixava eu voltar embora.
ele me enviava clientes. Nossa. Mas eu consegui. Então, às vezes é bom nós sermos o quê? Radical. Eu consegui voltar, comprei a minha passagem, eu consegui voltar, e olha que em Londres, a Inglaterra tinha fechado as fronteiras. Eu consegui voltar para o Brasil. Cheguei no Brasil... Sem dinheiro nenhum. Não, estava com dinheiro, porque eu precisava vir embora, então eu juntei dinheiro. Entendi. Mas o diabo é tão sujo que ele não me deixava eu voltar. Ele queria me enviar mais clientes ainda, né? Consegui vir embora. Na minha cidade, eu relutei com o Senhor ainda. Eu queria ser evangélico, mas continuar sendo trans. Sem deixar essa vida. Exato. Ai, gente do céu, até engraçado assim, sabe? E eu estava indo na igreja, mas não queria fazer a destransição. Entendi. Chegou um certo ponto que eu pedi socorro. Falei assim, mãe, eu quero o número da minha amiga Mônica. E ela que me apresentou a igreja, que eu comecei a ir. E eu fui até essa igreja, e lá o pessoal já estava me esperando, porque o pessoal me conhecia como Raika. Olha. Lá na minha cidade. E você foi como Raika. Sim, transicionado para a igreja. Travesti. Exato. Você chegou toda bonita na igreja, e aí? Isso. E aí cheguei na igreja, os irmãos tudo simples da Assembleia de Deus. E eu cheguei na igreja e lá fui muito bem recepcionado, amado, cuidado. E a Mônica, na mesma hora, falou, Rafa, já que você cansou de pecar, porque eu liguei para ela um dia, falei assim, amor, eu quero a tua ajuda. Eu cansei de pecar, não aguento mais, eu quero me libertar. O Senhor tá me tocando, tá me chamando, não é de hoje. E eu corria do Senhor, hein? Corria do Senhor. E ela, você quer? Eu falei assim, quero, estou decidido. Então, eu vou chamar alguém que é muito experiente no assunto, que também foi um travesti. Eu falei, quem? O pastor Flávio. Eu falei, meu Deus, é certo. Eu via ele na Europa. Olha. Eu assisti os vídeos do pastor Flávio, ex-travesti. Pastor Flávio Amaral tem uma história super parecida com a sua. Meu Deus, né? impressionante. Não de concurso de beleza, mas também ele tinha uma beleza maravilhosa. Assim, era um travesti visualmente maravilhoso. E também tinha o temor do Senhor e acabou retornando sem nunca ninguém nem pregar para ele, né? Exatamente. Então, a história de vocês foi muito parecida. Sim, pastora. E eu vim pelo amor, né? Então, eu quis Cristo. Eu tinha beleza, eu tinha sucesso, fama, aplausos, dinheiro. Uma das coisas mais lindas E que eu você vim pelo disse foi amor. isso. Porque quase 100% vem pela dor, né? Você veio na sua melhor fase na Europa, bonito, né? Cheio de dinheiro, de Yves Saint Laurent, de perfumes, de euro. Sim, eu poderia ter ficado, entendeu? No travestismo, na prostituição, e até mesmo não sei se hoje eu estaria vivo. Então, o amor do Senhor me tocou, me constrangeu. E eu vi a voz, porque eu sou uma pessoa muito sensível demais, a voz do Espírito Santo. E eu chamei, falei assim, eu quero sim o Flávio, chama ele, Mônica. E ele viajou de Itanhaém, de São Paulo, até o interior de São Paulo, Araras. Como que foi quando o pastor chegou lá, esse encontro de vocês? Então, eu estava já esperando ele e também a igreja, porque ele é conhecido, né? Vocês já estavam na igreja, você esperou por ele na igreja, ele chegou lá. Exatamente, ele chegou lá. Vocês deram um abraço, assim? Meu Como Deus, que recepção que a igreja ali, sabe, preparou para ele. E ele foi muito acolhido com muito amor, muito carinho. Ele é um querido. Sim, e os irmãos da minha igreja são irmãos simples, né? Pessoas amáveis, amorosas, cheios de Deus. Assembleianos de raiz. Né? Eu fui assembleana há muitos anos. Então, eu sei o que é isso. Então, pastora, é gostoso, né? É um mover diferente do Espírito Santo. É. Meu Deus. Chegou na igreja, eu estava atrás do banco, lá no fundão, pastora. E ele chegou, ficou na frente. E ele é aquela pessoa dada pra frente, né? Ele tem isso dele, né? Sim, não tem vergonha de nada. Não. E eu lá atrás, pastora. Nisso, ele olhou assim para trás,
Não me viu, ficou bem quietinho. Quando ele foi pregar no púlpito, ele falou. Ele me procurava, ele não me encontrava. Quando ele fez assim, ele me viu. Uma mulher grande e alta não é mulher. Ele percebeu, não é mulher. Ele falou, é aquele lá, ó, que tá de blazer lá, de calça jeans. Eu vim por ele, para buscar ele. Ele falou. Falou. Não é porque ele me procurou. Meu Deus. Foi ele que, né, teve sim a autoridade que veio do céu para falar, eu quero ser liberto. Eu não sou mulher. Deus me fez homem. Não foi ele que me convenceu, não foi pastor, foi o Espírito Santo que me convenceu na Europa. Isso. Mas ele foi um instrumento de Deus, né? Com certeza. Para te levar para mais perto de Deus. Exatamente. Porém, as minhas tias já estavam lá de joelho, orando por mim. Olha. Claro, muita oração. A minha mãe levava foto minha na igreja. Na Deus é Amor. Minha mãe, hein? Levava. E assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha. Né? E aí você foi para casa... LPD com o pastor Flávio Amaral. Você se juntou a ele. Exato, pastora. Eu fui com ele para casa LPD. Você pegou as suas roupas? Peguei algumas peças. Até então, lá na igreja, eu falei, pastor, não quero tirar prótese, nada, e nem muito menos cortar cabelo. Falei assim, eu gosto Você do já cabelo. chegou cheio de reservas. Cheio de... E ele não me toca, não me rele, porque eu tenho os meus atributos. E ele já algum dia exigiu isso de você? Pastora, não. Ele falou com as palavras, deixa o Espírito Santo mover em você. Mas eu sabia, porque a Mônica me falou para mim, pessoal, quem vai te convencer é o Espírito Santo. Mostrou aqui fotos de mim no monte. Aleluia. Então não era por força. Eu ia com os irmãos no monte, transicionado. Com peitão, com cabelão. Com as próteses ali, com a calça justa. Olha. Tudo ali muito estranho, né? Constrangedor, porque eu sabia que eu era homem já, e homem usa cueca, entendeu? Então foi um comportamento que eu passei na igreja que foi um pouco desconfortável, porém foi favorável naquele momento, foi necessário. Então eu fui para o monte, né? E eu ia para os congressos transicionado, e quem fez a obra é o Espírito Santo. Aleluia. Foi limpando. Quando que aconteceu a cirurgia? Bom, pastora, a cirurgia aconteceu quando eu estava decidido. Pastor, eis-me aqui. A prótese não mais me fazia sentido. Eu quero tirar. Quer tirar, meu filho? Quero. Então vamos tirar. Ele me buscou até Araras de volta e fomos para São Paulo. Fizemos a cirurgia. Consegui fazer cirurgia, esperei mais 2 anos porque ficou excesso de pele. Caminhando com o Senhor, eu fiquei 2 anos no vale com o Senhor, porque ficou excesso de pele. E eu colocava top por baixo. Então foram 2 anos de prova, usando top, constrangimento. Passou-se 2 anos, eu consegui fazer novas cirurgias. Então eu fiz agora, vai fazer 1 ano, a mastectomia e a ginecomastia. Olha. E eu estou liso para a glória de Deus. Oh, glórias a Deus. Aqui, ó, com tórax masculino, restaurado. E Deus permanece fiel. Oh, aleluia. Que coisa linda, hein? Que coisa linda que Deus fez na sua vida. É tremendo. Desculpa. Rafa, não tem como não se emocionar. Não tem como não se emocionar. As pessoas não davam nada, as pessoas falavam lá da minha cidade que eu ia morrer daquela forma, que para mim não tinha mais jeito. Minha família falava para mim que eu não tinha mais solução para mim, que eu era um perdido, que eu era um prostituto, que eu era um viciado. E o Senhor teve misericórdia, Meu aleluia. Deus. Glórias a Jesus. Oh, meu Deus. Bendito E me é o teu alcançar. Quando a pandemia chegou, o Senhor se revelou que Ele está voltando. Pensa, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de perspectiva, né? Conhecimento, perspectiva de vida. O Senhor se revelou a mim. Oh, aleluia. Não tinha nada. O Senhor viu, viu graça.
uma pessoa que era deplorável, vivia de uma forma totalmente contra a sociedade, que não tinha espaço de fala. E o Senhor se revelou, Você tocou. se vê como alguém feliz hoje? Bom, pastora, você sabe que muitos ímpios perguntam, isso aqui é uma chave agora. Muitos ímpios perguntam para mim se eu estou feliz. Se eu estou feliz, é isso que importa. Os ímpios perguntam e eu refuto. Não há felicidade no pecado. Não há. Mas você era feliz antes. Eu era feliz antes? Não. Eu era infeliz. Oh, meu Deus. Hoje sim, a felicidade bate na minha porta todos os dias. Bate, está aqui dentro. Com Cristo, há lutas. O Senhor falou, neste mundo você tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, nós também Aleluia, glórias a venceremos. Deus. Então você disse que o seu maior sonho foi isso que você disse para mim, na casa LPD, onde eu estou hospedada com as minhas filhas, onde você chegou para fazer parte desse podcast comigo. Meu coração muito grato, muito feliz, muito cheio da presença do Senhor, porque eu entendo que você é um dos presentes que Ele separou para mim. Né? Amém. Então, quando você diz para mim que você sonha e que você tem a absoluta certeza de que Deus tem para você uma mulher adjutora, uma esposa e uma família, porque você ainda vai ser pai e pai de muitos filhos. Meu Deus. Porque você diz que quer realizar isso para a glória de Deus, que você tem certeza que isso vai acontecer. Amém. É verdade? É verdade, eu assino embaixo o que a senhora falou agora e vale frisar que o plano do Pai é perpétuo, é verdadeiro e é único. E com certeza eu quero sim ter uma família, passar para minha esposa aquilo que eu não tive e ser amado por ela. Ali, juntos, nesta guerra, porque estaremos em guerra até o Senhor voltar. Né? Não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Aleluia. E não pertence a nós. E eu creio que a minha disjuntora vai estar comigo, me ajudando na caminhada. Verdade. Porque eu tenho um projeto, assim, de ser um grande missionário, de levar o evangelho do Senhor. Deus me Aleluia. libertou, Deus me alcançou. Não é para mim ficar esquentando o banco, não. É para fazer a obra dele e ir de pregar o evangelho a toda criatura. Verdade. Não é? É. E o Senhor, ele tira desejo, põe desejo, ele faz uma reviravolta em nossa mente. É a metamorfose junto com a metanoia. É verdade. Com certeza. E você, assim, tem essa promessa? Já te falaram isso? Já Você falaram. vai por todo mundo, vai pregar o evangelho? Então, já falaram para mim sim, o Senhor já usou profetas e vasos para declarar para mim ali, né, no mistério, e falar que o Senhor tem planos na minha vida. Então é se posicionar cada dia mais, né, fazer a vontade dele, renunciar aquilo que afasta do Senhor. Aleluia. Renunciar. A minha vida se resume em renúncias. Né? Se abster daquilo que é desfavorável e se encher daquilo que é louvável, daquilo que é Nobre, né? nobre e aquilo que engrandece ao Senhor. Verdade. Não é, pastora? Você está vivendo uma vida de santidade. Sim, de santidade. E isso vale também contar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Verdade. Para quem veio de uma linhagem de prostituição, Perversidade. drogas, bebidas, entendeu? Vício de todo tipo. Você usou droga, né? Sim. Quais as drogas que você já usou? Bom, eu já usei maconha, metanfetamina também já usei. Cocaína. Quais outras drogas que tem? Metanfetamina não, também não.
Qual que é a diferença? Eu nunca usei droga na vida. Graças a Deus. Nisso, eu- Bom, a metadona... quer dizer, o álcool é a pior droga que existe e é legalizada. Então, sim, já usei droga, se for olhar, porque eu já bebi. Mas é lícito, né? Se for ver assim, né? né? É a pior que Mas existe. também E a legalizada ainda, né? Isso. E o cigarro também. Fui fumante muitos anos. Mas, no seu caso, é porque eu queria que você me explicasse. Eu tinha que usar para se relacionar com os homens, porque tinha Senão homens... você não conseguia, né? Chegava dias que eu não tava ali com aquele ápice, sabe? Aquela vontade, não tava. E eu tinha Foi perdendo a graça. eu tinha que usar, desculpa, melhor dizendo, para me ter força, para me se relacionar com os homens. Só que chegou um tempo que eu não tinha nem a droga mais fazia graça em mim. É. Não fazia. Eu queria mesmo ter um encontro com o Senhor. Eu via louvores após se relacionar com 7 homens. 7 homens de uma vez. 7 homens. Eu cheguei a me relacionar na Escócia com 10 homens. E depois de me deitar com 10 homens, sabe o que eu fazia? Eu ouvia louvor. Eu escutava louvor, hinos evangélicos cristãos. Aleluia. E ali o Senhor trabalhava. Então, é um trabalhar diferente na vida dos travestis, dos homossexuais. Deus tem um apreço por nós. Não é que nós somos diferentes. Nós somos iguais a todos. O Senhor diz que não faz acepção de pessoas. Porém, o Senhor tem um trato conosco especial. Ele sabe, sim, que é difícil, não é fácil, entendeu? Largar das coisas, abrir mão das coisas do mundo. Ele esteve aqui na Terra. Então, ele passou o que eu passei. Então, ele sabe a dor, ele sente aquele vazio. Eu não sei se ele sentiu, mas ele sabe que nós sentimos. Sim, ele experimentou as nossas dores. Sim, porque ele falou, né? Pai, né? Afasta de mim esse cálice. Esse cálice. O Senhor, ele nunca pecou. Nunca. Né? Como nós sabemos. Mas ele fez questão de descer aqui e entender a realidade humana. Claro. O que é viver numa terra caída, né? Então, numa terra num mundo iníqua, caído. Né? Iníqua. Você, então, Rafa, tem um grande sonho. E esse sonho vai se realizar, vai se perpetuar, né? Eu creio, Deus, que está chegando a hora. E para a glória dele. Nada é para mim. Tudo que tem que ser feito para ele. Não para mim engrandecer. Porque eu sei que eu sou pó, cinza e barro. Verdade. E quem tem que se engrandecer é o grandão na Galileia, como os pentecostais falam, né? É, verdade. Eu sou pentecostal. Eu também. Oh, glória! Bendito é o Senhor na nossa vida. Aleluia! Tem algumas pessoas que criticam os pentecostais, mas elas não entendem que é questão de chamada, é questão de jeito, e algumas pessoas só sobrevivem no evangelho e resistem ao pecado nesse mover do Espírito Santo todo especial, que é o Pentecostes. Eu aprendi, pastora, que no Pentecoste há libertação. Porque no mundo a gente é louco lá também. Por que não ser louco nas coisas de Deus? Por Jesus. Por Jesus. Não na religiosidade, no show, né? Não. Que às vezes eu vejo que existe mesmo pessoas que pervertem o pentecostalismo na emoção, em religiosidade, né? Imitando ali que você fala, meu Deus, isso não é uma igreja. Isso é uma religião de matriz africana qualquer, né? Mas não é uma igreja. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, né? Mas, sim, eu acho tem muito... os remanescentes, eu conheço. Eu também. E foi eles que me ajudaram, até hoje me ajudam. E eles pelejam por mim. Pelejam de pelejar. No joelho mesmo. No joelho, no poder, na unção do Espírito Santo, expulsando o maligno, jogando por terra, aleluia, orando com autoridade, porque o Senhor nos diz em Lucas que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vos fará mal algum. Nada. Então é essa a autoridade que eu obtive no Pentecoste.
Então, e o Senhor usou alguém para falar que eu sou do Pentecoste. E eu tentei correr, mas o Senhor não corro mais. Aleluia. Já correu uma vez, não corre nunca mais. É daqui para glória, Oh, glórias a para Deus. salvação eterna. Você sabe que eu amo você, né? Obrigado, eu amo a pastora. sua vida. Eu e a minha casa te amamos. Eu, pastor Joe, é interessante que você ganhe o nosso coração e ganhe o coração de qualquer pessoa, né? Até essa blusa linda aí que você está usando é de mais alguém, uma das suas seguidoras que resolveu te abençoar com essa blusa. E eu quero dizer para o meu público aqui, se você se sentiu, né, tocada por esse testemunho do Rafa, né? Se você entende que, de alguma maneira, ele é um milagre de Deus, né? Se o testemunho dele te tocou de alguma forma, para que você entenda que Deus é com ele, e você sentir no seu coração, te plantar na vida desse homem de Deus, que está lutando tão bravamente para vencer e perseverar, né? Em santidade, na presença do Senhor, mande para ele um direct, né? Vou colocar aqui embaixo as redes sociais do Rafael Panarello. Eu peço a você, querido, ore pela vida do Rafael, porque ele é realmente um milagre, tá bom? Rafa, eu quero te agradecer muito. Amém, pastora. Muito obrigada pela sua presença aqui e também porque você ministrou muito no meu coração. Amém, pastora. Através desse testemunho. Eu faço votos que você persista até o fim. As saudações finais, eu também estou lisonjeado de estar aqui neste podcast com a senhora. Foi um privilégio, sabe, de ser tocado por Deus e a senhora aceitar e me convidar de me poder fazer parte da sua história também, do seu chamado. Eu que te agradeço por ter vindo. Da onde que você veio? De Araras, né? Você estava em Araras ou... Eu estou em Duque de Caxias, Duque morando de Caxias, lá. no Rio de Janeiro. Você veio, quando você veio para cá, podcast, você saiu de lá, de Duque. Saí de Duque de Caxias. Eu moro com a minha mãe na fé lá, mas eu sou de Araras. E eu te agradeço muito de ter saído lá do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, e ter vindo me conhecer, tá? E vim com muito alegria na alma em saber que a minha história, não só a minha, também de outros meninos e rapazes, mulheres também que renunciaram o lesbianismo, sim, vão tocar muitas vidas, nossas histórias. Amém. Para a glória de Deus. Vamos tocar a vida, sim. Que você continue a ser, assim, um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. E até depois do fim nós estamos juntos, tá? Em nome de Jesus. Se eu não estiver aqui, iremos se ver na glória. Aleluia. Maranata. Eu amo você. Amém, pastor. Eu, de verdade, eu amo a sua vida. Obrigado. Tamo junto. Queridos, esse foi o podcast que mais tocou minha vida nos últimos tempos. Eu espero que você tenha gostado. Se você não puder fazer absolutamente nada pela vida do Rafael, ore por ele, né? Ore, espalhe esse podcast, porque eu tenho certeza que você vai se transformar num missionário, alguém que realmente se importa com outra vida. Eu acredito, eu não consigo pensar em uma pessoa só que não se beneficiaria desse podcast, tá? Então, aperta aí o sininho que está aí do lado, se inscreva no canal, para que a gente possa realmente espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Anastasia Cast. Até lá. Até mais.